Ei, galera, vocês viram o desespero desses pastores? Eles estão tentando questionar a unicidade de Deus. Vê se pode uma coisa dessas. Querem defender a ideia de que Deus é uma trindade, é mole? Tô ansioso para ver o que eles vão falar. Bora assistir o vídeo. Depois da abertura, é claro. Escuta, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos são 3. O primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. A doutrina da Trindade, ela não é irracional. Aí eu queria que o senhor comentasse esse tópico, por favor. Pois não, pastor. O conceito da unidade composta não é incoerente nas Escrituras, mesmo sendo dito que Deus é único, como está em Deuteronômio 6:4, né, que é o chamado Shema judaico, não é? A palavra único nesse texto vem do hebraico errad, que alude a uma unidade composta. E aí ele confirma isso com Gênesis capítulo 2, versículo número 24, quando os dois se tornam uma só carne, mas continuam sendo dois, não é? Se a unidade de Deus fosse absoluta, a palavra correta seria Yahid, a mesma usada em Gênesis capítulo 22, versículo 2, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque, o teu único filho, ou seja, é um de um só, uma unidade simples. Nós não conseguimos compreender na totalidade, na plenitude, a doutrina da Trindade, mas nós conseguimos sim compreender a doutrina da Trindade e conseguimos sim dizer que Deus é uno quanto à essência e trino quanto à personalidade, pastor. Norman Geisler, Sim. ele diz assim, eu achei interessante naquela enciclopédia da apologética dele, ele diz assim, pode ser demonstrada matematicamente sem nenhum problema. Ele disse, algumas pessoas criticam, dizem assim, como ela é irracional, porque ela não pode ser demonstrada, porque seria 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, se 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, então são três deuses. Ele disse, não, a lógica matemática para esse conceito não é esse. São 3 unidades, só que multiplicadas. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então ele mostra que até matematicamente não é contraditório a doutrina da Trindade. Aí ele disse, geometricamente também não é contraditório a doutrina da Trindade, e ele usa até o triângulo, né? Equilátero, né? Isso. 3 lados iguais. 3 lados iguais, né, que estão ali, claro que todas estas demonstrações são demonstrações falhas com relação à explicação desta doutrina, mas o que nós queremos apresentar aqui é que mesmo sendo falhas, elas podem ser justamente representações, ainda que rudimentares, representações desta doutrina, mostrando que ela não é irracional. Vamos dar uma olhada na palavra errad e analisar sua gramática, beleza? Então, errad é um numeral que significa 1. É do gênero masculino e está no singular. Basicamente, quando usamos errad, estamos falando de uma única unidade, sacou? É tipo quando a gente está falando de uma coisa só, uma unidade, entendeu? Então não dá pra dizer que errad significa uma unidade composta. Isso não rola. Um numeral sempre vai indicar uma única unidade simples. O termo cardinal se refere a um tipo de numeral que indica quantidade ou número. Os numerais cardinais são usados para contar e expressar a quantidade de objetos, pessoas ou eventos. Eles respondem à pergunta quantos. Essa é uma regra gramatical que não pode ser mudada. Agora vamos analisar gramaticalmente a palavra Yahid. Ela pode ser detalhada da seguinte forma.
Yahid é um adjetivo que significa único, solitário. Gênero masculino, número, singular. Usado como um adjetivo, Yahid pode ser usado para descrever uma pessoa ou coisa que é única ou solitária. Em contextos bíblicos, pode se referir a um filho único, por exemplo, enfatizando a singularidade da relação. Declinação. Em hebraico, os adjetivos geralmente concordam em gênero e número, com o substantivo que modificam. Portanto, Yahid será usado com substantivos masculinos singulares. É importante dizer que Yahid não é um substituto do numeral cardinal 1. Em hebraico, Ehad, a palavra Yahid é um adjetivo que indica singularidade, apenas isso. Dizer que Yahid significa uma unidade simples e Ehad unidade composta é um erro gramatical de pessoas que desconhecem a gramática e o hebraico. O que define uma unidade composta em uma frase é definida por um conjunto de elementos que juntos formam um significado mais complexo do que a soma de suas partes. Em geral, em hebraico, a unidade composta pode incluir numerais e adjetivos. O numeral, por exemplo, Ehad para um, e o adjetivo Yahid para único, podem formar uma unidade composta quando usados juntos para descrever uma quantidade específica de algo. Por exemplo, também pode formar uma unidade composta. Por exemplo, o grande livro é uma unidade composta onde o adjetivo grande modifica o substantivo livro. Frases nominais. Quando um sujeito e um predicado se juntam, como em a criança está brincando, isso também é considerado uma unidade composta. Portanto, não é apenas o numeral e o adjetivo que definem a unidade composta. Outros elementos na estrutura da frase também desempenham papéis importantes. A unidade composta é mais sobre como esses elementos interagem para criar um significado coeso dentro do contexto da frase. Entendeu? Concluindo que a palavra Ehad, como a palavra Yahid, tem significados relacionados, mas são usadas em contextos diferentes e têm nuances distintas. Ehad significa um e é usado para indicar unidade simples. Pode ser usado em contextos que se referem a um único item ou entidade. Por exemplo, Ehad pode se referir a um homem, um livro, etc. Também pode ser usado em expressões que falam sobre unidade composta, como na frase "o povo é um", onde se refere à unidade de um grupo. Yahid significa único e refere-se à singularidade ou exclusividade de algo. É mais frequentemente usado para enfatizar que algo é único em sua categoria. Não é usado para se referir a uma unidade simples de forma isolada, mas sim para descrever a singularidade de um objeto ou conceito. Por exemplo, a única criança enfatiza que aquela criança é única no contexto mencionado. Resumindo, Ehad pode ser usado tanto para unidade simples quanto composta, enquanto Yahid é mais específico para descrever a singularidade ou exclusividade de algo. Portanto, ambas as palavras têm seus próprios contextos de uso e não são intercambiáveis. Você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto? Acho que não. Tchau, tchau, espero ter te ajudado. Até a próxima. Agora, com essa explicação maravilhosa, até eu entendi. Chega de ser enganado por esses pastores que não sabem de nada. Eles só repetem aquilo que ouvem. Isso chega a ser vergonhoso. Aqui no nosso canal você não é enganado, pelo contrário. O nosso compromisso é com a verdade. Se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para mais vídeos. Até mais, pessoal!